Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de setembro do ano de 2024. Estamos falando aqui da Taurus Armas SA, a Taurus Armas que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações agora com base no balanço do terceiro trimestre de 2024, sempre atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. Os nossos inscritos que mandam a sugestão aqui pedindo a atualização das empresas, a quem eu agradeço imensamente. Ao meu amigo André Santos, o André, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão também. Dark Cloud, Dark, também é muito bom ter você conosco nessa caminhada aqui, valeu, muito obrigado também pela sua sugestão. Também o Augusto Rostirola, Augusto, uma honra também contar com a sua presença, muito obrigado também por estar junto conosco aqui no canal Silas Negrafé. E também Nincho também solicitou a Taurus Armas e eu lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. E agradeço a todos vocês aí que participam aqui do canal, sempre mandando mensagens, sempre nos estimulando aqui, nos incentivando a continuar aqui nessa caminhada aqui. E lhes agradeço imensamente por estarem conosco, construindo e repartindo conhecimentos. Caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, canal Silas Negrafé, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Bom, sobre a Taurus, como eu já disse, nós retratamos a empresa já anteriormente, não nos custa nada aqui recontar um pouquinho da história, até para você poder entender os números da empresa. Claro que a Taurus aí é também envolvida aí em questões políticas aí, né? Uma hora libera o armamentismo, daqui a pouco já restringe, e aí naturalmente que a empresa está envolta nessas confusões todas aí. E naturalmente que todas as empresas, de uma forma geral, elas trabalham com variáveis, né? Variáveis internas, variáveis externas, e as empresas sempre dentro dessas variáveis que possam ocorrer dentro dos seus mercados, elas têm ali algumas opções. Primeiro é se antecipar aquilo que possa acontecer, né? Outra é se adaptar àquilo que está acontecendo, e a terceira opção é reagir àquilo que vem acontecendo. E no caso da Taurus, naturalmente, que é uma empresa que também, ela sabendo do mercado que ela atua, sabendo das questões que envolvem o seu produto principalmente, aí naturalmente que ela também trabalha buscando alternativas. E uma das alternativas da Taurus hoje é justamente trabalhar muito com o mercado externo. Tanto é que a maior parte do seu faturamento é proveniente do mercado externo. Bom, mas vamos entender o que é a Taurus. A Taurus ela surge lá no ano de 1939, no estado do Rio Grande do Sul, quando um grupo de empresários ali do Rio Grande do Sul, incentivados até pelo Getúlio Vargas, presidente na época, criaram então uma empresa voltada para a produção de armamentos. Tanto é que em 1942 começa a produzir os primeiros revólveres da marca Taurus. E aí, na sequência, já em 1949, ela se transforma ali numa sociedade anônima, porém na época ali de capital fechado, e aí ela começa a ampliar também a sua produção. Chega já nos anos 60, nos anos 70, já começa a exportar também os seus produtos. Já no ano de 1970, aí ela tem o seu controle adquirido por uma empresa de fora, que é a Bancor, Punta Corporation, que era justamente a detentora da marca Smith Wesson. E aí a Smith Wesson, que é uma tradicional fábrica de revólveres, adquire o controle da Taurus aqui no Brasil. Bom, aí na sequência também a empresa acaba se desfazendo do seu controle aqui, mas vamos tocando o barco aqui, contando o restante da história. Chegando já em 1981, aí eles montam uma fábrica nos Estados Unidos. E aí passa a ser uma das maiores fábricas, um dos maiores produtores de arma do mundo, né, com uma fábrica já nos Estados Unidos. Também no ano de 1980, o que ocorre? A Taurus aqui no Brasil compra a filial da Beretta. A Beretta era outra marca tradicional de pistolas que tinha também a sua unidade de produção aqui no Brasil, e aí a Taurus acaba comprando. Mas na sequência, a Taurus também vai ampliando para outros mercados, como principalmente a parte de ferramentas, ali quando ela compra a Polymetal e depois na sequência compra também a Famastil, aí trabalhando com as ferramentas, alicates, chave de fenda, enfim, toda a parte de ferramenta da Taurus. E aí daí na sequência também, a Taurus tem o seu controle adquirido pela Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, isso no ano de 2015.
Bom, nesse processo todo de troca de comando da empresa, ela vai naturalmente tentando ali diversificar sua atuação, inclusive com uma fábrica de capacetes, que inclusive essa fábrica, conforme nota explicativa da empresa, conforme as informações da própria empresa, são ativos que estão sendo postos à venda ali, né? Ainda não foram vendidos, permanece ainda com a Taurus, mas é um ativo posto à venda. E fora a questão de armas, fora a questão de ferramentas, aí também toda aquela, os coletes balísticos também, acessórios para armas e uma série de produtos que a Taurus vem produzindo. E nessa questão da diversificação, quando eu falei para vocês, para não ficar dependendo ali de um governo, de uma situação ou de outra, a Taurus também ela monta ali, faz uma joint venture com os árabes para fazer uma fábrica de armamentos na Arábia, aí também faz uma joint venture com os indianos também para fabricar armamentos também na Índia, e aí com isso tudo, por isso que a gente falou anteriormente, que a maior parte do faturamento da Taurus hoje vem do mercado externo, né? Então ela vem tentando depender cada vez menos do mercado interno e depender cada vez mais do mercado externo. Bom, mas para entender hoje como que está a situação da Taurus, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço do dia 30 de setembro de 2024. E na sequência, vamos também trazer aqui os balanços trimestre por trimestre, tudo que vem acontecendo nesse ano de 2024 com a Taurus Armas. Então, para entender e conhecer da empresa, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Taurus Armas S.A., trazendo desde 2020 até agora, dia 30 de setembro de 2024, tudo que vem acontecendo com a companhia ao longo desse período aqui. E para entendermos o que é a Taurus, vamos começar lá pelo ano de 2020, quando a empresa registrava no seu ativo todos os bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio, 1 bilhão 460 milhões de reais. E grande parte desse valor está aqui, no imobilizado, 233 milhões, que são as fábricas, máquinas, equipamentos, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, o capital fixo da empresa. Mas o que movimenta a empresa é essa parte de cima, o ativo circulante, que é o capital de giro, que lá em 2020 era de 930 milhões de reais, o equivalente a 63,7% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Taurus tinha em caixa 91 milhões de reais. 317 milhões em contas a receber, estoques de 298 milhões de reais, e os outros créditos aqui totalizavam 223 milhões, que são demais valores a receber de curto prazo, que não seja de cliente, mas principalmente temos aqui a figura dos tributos a recuperar. Já no ano de 2021, a empresa pula para 2 bilhões e 93 milhões de reais. E aí nós temos aqui mais investimentos feitos aqui no imobilizado, que pula para 379 milhões, mostrando que a empresa começou a fazer pesados investimentos na sua estrutura de funcionamento, em máquinas, equipamentos, fábrica e tudo mais. 1 bilhão 455 milhões de reais era o capital de giro, o ativo circulante da empresa, o equivalente a 69,5% de todo o patrimônio. Nesse ano de 2021, a empresa fechou com 256 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 515 milhões em contas a receber e 491 milhões nos estoques da empresa. Em 2022, a empresa pula para 2 bilhões 276 milhões e repare que continua aqui aumentando a imobilização para 512 milhões de reais. E o capital de giro praticamente estabilizou com 1 bilhão 467 milhões. 306 milhões a posição de caixa, 352 milhões o contas a receber, tendo diminuído em relação ao ano passado. Em contrapartida, os estoques saíram de 491 milhões para 630 milhões de reais. Já em 2023, a empresa encolhe aqui para 2 bilhões 153, porém nesse encolhimento aqui continua aqui mais imobilizações e o capital de giro é que acaba diminuindo, fechando em 1 bilhão 194 milhões de reais, com a redução do volume de dinheiro em caixa para 204 milhões, reduzindo também o contas a receber para 211 milhões, e os estoques que continuaram aumentando e bateram agora em 661 milhões de reais, isso lá em dezembro de 2023. Já chegando agora em setembro de 2024, a empresa agora é de 2 bilhões 324 milhões de reais. E aí continua aqui mais investimentos na imobilização e o capital de giro recupera um pouquinho, indo agora para 1 bilhão 285 milhões. Apesar da recuperação do capital de giro, a empresa diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 164 milhões e aumentou o contas a receber, que agora bate em 312 milhões,
E os estoques, olha só, 720 milhões de reais era o estoque da Taurus no dia 30 de setembro agora de 2024. Mostrando então que a empresa continua aqui fazendo seus investimentos, ampliando sua capacidade de produção, ampliando o seu parque de produção e, consequentemente, aqui o capital giro ele vai se mantendo sempre acima de R$ 1 bilhão. E os estoques, que como a gente viu, vem numa crescente lá desde 2020. Bom, olhando agora a parte de passivo, o que nós vamos observar aqui? Lá no ano de 2020, a Taurus tinha uma dívida total de 1 bilhão 418 milhões, que considerando aqui o investimento total, o ativo total da empresa de 1 bilhão 460, essa dívida correspondia a 97,1% de tudo que tinha dentro da empresa. Então era uma empresa que praticamente não tinha capital próprio, apenas 2,9%. E por que isso? Porque ela vinha aqui com prejuízos acumulados lá de exercícios anteriores de 704 milhões. Já em 2021, a dívida recuou para 1 bilhão 336 e aí nós tivemos o quê? A presença do capital próprio aumentando aqui para 757 milhões e os prejuízos acumulados desaparecendo. E a partir desse momento, aqui não está entre parênteses, passou a ser o quê? Uma reserva de lucro. Já no ano de 2022, a dívida recuou para 1 bilhão 251 milhões de reais, o equivalente a 55%. Então vejam a recuperação do endividamento da empresa, que sai de 97,1%, cai para 55%. Em 2023, a dívida recua para 1 bilhão e 62 milhões, com 49,3%. E agora, em 2024, 1 bilhão 126 de dívida, o equivalente a 48,5% de tudo aquilo que tem no patrimônio. Portanto, a empresa, aos poucos, ela vem diminuindo o seu endividamento, não tanto aqui em questão de valores, né? Claro que diminuiu também em termos de valores, mas principalmente o peso da dívida em relação ao patrimônio. Bom, vamos olhar agora os resultados gerados pela Taurus ao longo desse período aqui. Isso tudo visto aqui pela DRE, pela demonstração de resultados do exercício. Lá em 2020, ela veio com um faturamento de 1 bilhão 859 milhões e um lucro de 263 milhões. Já em 2021, o faturamento explodiu, foi para 2 bilhões 740 milhões de reais e um lucro de 635 milhões. Portanto, esses dois lucros obtidos aqui em 2020 e 2021 é que acabaram vindo aqui para o patrimônio líquido e aí, consequentemente, eles anularam os prejuízos que a empresa vinha tendo de períodos anteriores e passou a ter a reserva de lucro em função dos lucros obtidos aqui. Já em 2022, a empresa fatura aqui 2 bilhões 540 e um lucro de 519 milhões de reais. E aí também com esse lucro de 519 milhões, o patrimônio líquido chegou agora a 1 bilhão e 24 milhões de reais. Chegando em 2023, aí o faturamento cai para 1 bilhão 781 e o lucro 152 milhões. E aí, consequentemente, além da queda do lucro, tivemos o quê? Uma redução na margem que a empresa vinha gerando de 14, 23, 20 e a margem cai para 8,6. E agora, em setembro de 2024 até setembro, acumula um faturamento de 1 bilhão 217 milhões, que se projetado para os 12 meses, vai para algo em torno de 1 bilhão 650, portanto, um faturamento menor do que teve em 2023 e um lucro de apenas 36 milhões com uma margem de 3%. E naturalmente que essa redução da margem aqui, ela é provocada aqui tanto pelo aumento do custo, que era de 57, 51, 54, foi para 64,6 e agora 65,7. O peso do custo ficou bem maior na produção, bem como também a despesa operacional de 18, 12, 15, foi para 23 e se mantém agora em 23%. E fora isso, a empresa vem carregando aqui também despesas financeiras, que consome 6,9% de tudo aquilo que a empresa fatura nesses 9 meses do ano aqui. Bom, mas vamos pegar aqui 2024, aqui até eu trago para vocês tudo o que aconteceu, o que vem acontecendo com a empresa nesse ano. Quando no primeiro TRI ela faturou 448 milhões e um lucro de 18 milhões. No segundo TRI, o faturamento da empresa cai para 407 milhões e ela fecha o segundo TRI com prejuízo de 8 milhões 985. E agora no terceiro TRI, o faturamento cai aqui para 360 milhões, porém a empresa voltou a dar lucro 26 milhões. Então no acumulado do ano, fecha aqui com 36 milhões até o mês de setembro, lembrando que o segundo trimestre aqui foi bastante complicado para a empresa. Bem, olhando agora de perto a situação financeira da empresa, trazendo aqui nesses números aqui, que até vamos ampliar aqui um pouquinho para vocês,
onde temos ali o primeiro indicador ali, a liquidez geral. A liquidez geral é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento? 0,80, vai para 1,20, 1,30, 1,29 e 1,31, praticamente se mantendo estável aqui ao longo desses últimos exercícios. Isso mostra o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,31. Paga, sobra, tranquilo. Então, é uma empresa que não tem problema financeiro quando nós tratamos do longo prazo. E ao olharmos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, a situação fica até melhor. 1,62 cai para 1,30, 1,47, 1,49 e 1,51. Para cada R$1 de dívida que tem que pagar ali no dia a dia, a Taurus dispõe de R$1,51, uma situação financeira bastante confortável. O endividamento que vimos há pouco ali no balanço, trazendo agora para vocês aqui os indicadores, vejo que a dívida sai com 97,1%, cai para 63,8%, cai para 55%, cai para 49,3%, cai para 48,46%. Então, em relação a tudo aquilo que ela tem no seu patrimônio, ela tem uma dívida de 48,46%. Já a margem líquida, que são os indicadores de rentabilidade, a margem líquida é obtida da onde? De tudo que a empresa vende, ela paga custo, despesa, resultado financeiro, impostos, e aí o que sobra? 14,18% lá em 2020, 23,17% em 2021, 20,47% em 2022, e aí em 2023 a margem despencou para 8,57%, e esse ano vem trabalhando com praticamente 3% de margem nesses 9 primeiros meses do ano. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação a tudo aquilo que foi investido no patrimônio. Sai com 18,05, vai para 30,33, cai para 22,84, cai para 7,09 em 2023 e agora até setembro acumula 1,55, projetando algo ali próximo de 2% de rentabilidade do ativo para 2024. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. E aí, naturalmente, que vamos ter esse número aqui extremamente alto. Os acionistas ganharam 623%. Na verdade, o que acontece? É que nesse ano aqui, como a gente viu há pouco no balanço, o patrimônio líquido da empresa era muito pequeno, porque ele havia sido praticamente consumido com os prejuízos acumulados. Então o patrimônio líquido ficou pequeno, 42 milhões, que era o valor que os acionistas tinham lá dentro, já descontando os prejuízos ou as perdas dos acionistas. Então, como eles tinham um valor de 42 milhões e nesse ano tiveram um lucro de 263 milhões, portanto, um lucro muito superior ao que os acionistas tinham dentro da empresa. Então, por isso, essa rentabilidade do PL fecha em 623%. Já no ano seguinte, 83,89%, também é um índice alto, por quê? Porque começa aqui uma recuperação do patrimônio líquido, e aí com lucro de 635 milhões de reais, ele praticamente chega a 83,89% do valor do PL. Já em 2022, 50,77%, em 2023, praticamente 14%, e esse ano até setembro, 3% é o ganho dos acionistas diante dos lucros apresentados pela companhia. Bom, olhando agora de perto aqui a situação das ações da Taurus, vejo que nesse quadro aqui, o primeiro índice ali, valor patrimonial da ação. Quanto que vale uma ação da Taurus? R$ 9,46. E se você for comprar uma ação, a TASA 4, porque é a que tem maior volume de negociações na Bolsa, R$ 9,17. Então é uma ação que ela é vendida abaixo daquilo que ela vale patrimonialmente, então ela tem um deságio de 3% medido ali pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 0,97. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 62 centavos, o que gera um ganho para os acionistas de 6,76% com base no valor de mercado. Dividendos por ação em 2024, a Taurus distribuiu até o momento 30 centavos a título de dividendos, o que gera um retorno de caixa, um yield de 3,27% para os seus acionistas. Payout é o percentual do lucro que geralmente é distribuído pela Taurus, 23,35%. Relação preço/lucro, 14,79 é o índice do tempo de retorno que os acionistas irão levar para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float, 78,75% das ações
preferenciais. Por quê? Porque as ações preferenciais, como eu disse para vocês, é a que tem uma quantidade maior de papéis circulando no mercado, já que as ações ordinárias, nós temos apenas 15% das ações girando no mercado, até porque 73,98% das ações está em posse da BYK Participações. Aí temos também ali a Gibraltar com 7,35% e olha quem que aparece aqui, Luiz Barsi Filho com 2,16% das ações ordinárias. Então sobra apenas 15% das ordinárias, ao passo que a preferencial sobra um volume bem maior, 78%, 78,75% para ser mais exato. Tag along 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantida para os minoritários o mesmo tratamento que for oferecido aos majoritários. E também nesse gráfico aqui extraído do Google, vamos ver aqui o comportamento de valorizações da Taurus nos últimos 5 anos. Quando ela sai praticamente ali na faixa de R$5 lá em 2019, começa ali em 2020 com a pandemia, ela cai ali praticamente R$3 e aí na sequência já se recupera. E no ano de 2021 ela tem o seu melhor momento, quando ela chega ali praticamente a R$26 o valor de uma ação. E aí durante 2022 cai um pouquinho ali, fica oscilando entre 20, 22, 23 reais até o começo ali de 2022, quando então as ações começam todo o processo de queda, entra 2023 ali na faixa de R$14, R$13, vai para 2024 e aí começa a cair, ele vai caindo ali gradativamente, como você vai vendo no final do gráfico, até chegar na cotação de R$9,17 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Taurus Armas S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Taurus Armas S.A. Agora, você já sabe um pouquinho da história e você já sabe a respeito dos números da empresa. Naturalmente que todas essas informações aqui, elas são extraídas lá do site da CVM, diversas informações também do RI da própria empresa, onde a gente vai buscar todas essas informações para tentar retratar da melhor maneira possível aquilo que de fato vem acontecendo com a empresa. Naturalmente que o canal Silas Degraf aqui não tem o propósito de sugerir ou indicar investimentos ou até de fazer projeções do que vai acontecer com a empresa, até porque não é esse o foco. O foco o que é? É analisar o balanço, o que vem acontecendo com a empresa hoje. Agora, o que vai acontecer lá para frente, aí não nos cabe fazer essas projeções. Naturalmente que as projeções, elas acabam até podendo ser feitas através do que a empresa apresenta. Se ela vem apresentando um determinado comportamento, nos indica que esse comportamento continuará sendo traduzido em números, né? Então, os números passados é que nos mostram o que pode acontecer com os números futuros da empresa. Mas, fora isso, as projeções do que vai acontecer, não cabe aqui nós fazermos projeções e simplesmente analisar balanço. E essa parte de análise de balanço, que como eu disse para vocês, é possível sim estabelecer uma tendência com base em dados passados e verificar o que pode acontecer no futuro, essa parte de análise de balanços você pode aprender de uma forma muito rápida, simples e descomplicada. Inclusive nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart, no vídeo aqui na descrição tem o link de acesso ao curso de análise de balanço para investimentos e ao curso de Valuation, onde você pode aprender. Parece algo complexo, difícil aprender, precisa conhecer de contabilidade? Não, não precisa. De uma forma muito rápida, simples e básica, você pode entender o que os números querem lhe contar. E todo o curso é acompanhado de apostila, planilhas e naturalmente que nós estaremos aqui também à disposição para esclarecimento de dúvidas. Fiz o curso, não consegui entender. Manda mensagem para nós e nós vamos lhe explicar até você entender. Mas com certeza você vai aprender sim análise de balanço com custo muito baixinho. Então não perca essa oportunidade de aprender essa ferramenta maravilhosa que é a análise de balanço lá nos nossos cursos na plataforma Hotmart, onde estaria esperando vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.